abrimos o nosso círculo de orientação oracular. Que cada um receba, segundo suas necessidades, os seus merecimentos e a vontade da lei maior e da justiça divina. Que Exu Mirim nos guarde, nos proteja e nos auxilie a cumprir os desígnios da lei maior e da justiça divina em nossa vida. Que assim seja, porque assim sempre foi e assim sempre será. Dentro deste círculo, só os espíritos de luz entram, ficam e permanecem. Que a paz, o amor, a luz, o equilíbrio, a harmonia, a prosperidade, a saúde e a vida seja presente a cada pulsar dos nossos corações. Está feito. Axé. Boa tarde, como vocês estão? Boa tarde. Bem com vocês? Como passaram a semana? Estou aqui tomando meu cafezinho, né? Esquentar no frio. Vamos falar de coisa boa hoje? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar antes da carta que eu tirei? Vamos. Eu sempre tiro uma carta, né? Qual vai ser a carta regente do nosso círculo, e hoje saiu o Sol, né? A criança interior, o equilíbrio, né, entre o nosso passado e o nosso presente para construir um futuro, né? Vem falar também das nossas feridas internas, da conexão mesmo com a nossa criança interior, né? Que depois de adulto, né, nós esquecemos, né? Tinha reparado, mas essa carta aqui representa bem isso, né? Sim. Vê que tem a criança ali em cima do cavalo ali. Linda, essa carta é linda. Eu adoro a carta do Sol, né? A carta do Sol, pra mim, ela quando sai com a terceira carta, sabe? Pra mim é a melhor coisa que pode sair no baralho quando você tira um jogo pra perguntar alguma coisa e a terceira carta é o Sol. Pra mim é a carta que fala que não importa o caminho que siga ali, né, as divisões que a sua vida leve, que você tem que confiar que os caminhos estão abertos pra você e que no fim vai ficar tudo bem, porque o Sol nasce todos os dias. Então, que não importa as dificuldades que apareçam na nossa vida, né, as pedras do nosso caminho, a gente vai conseguir alcançar o nosso horizonte, o nosso Sol, né, e ser feliz. Eu adoro a carta do Sol. Sim, vamos falar hoje do arquétipo, né, do Exu Mirim, que é uma entidade, um ser bem compreendido dentro das religiões de matriz africana. Até pouco cultuado, né, diria assim, mais cultuado do que a Pombagira Mirim, né, que é a única que depois é a menos cultuada, mas o Exu Mirim é uma entidade que pouca gente trabalha, pouca gente fala. Também é um mistério que foi revelado há pouquíssimo tempo, né? 1930. É um mistério recente, né? Não revelado. Tem muito. É tanto na literatura, é difícil da gente encontrar. E as pessoas têm muito preconceito. Se você, por exemplo, colocar no Baba Google, o famoso Baba Google, né, vão ter várias histórias diferentes, uma conflitante da outra, né? Muitos falam que Exu Mirim, eles eram crianças moradoras de rua, por isso até que eram aquelas crianças que ficam embaixo do viaduto cheirando cola. Até isso eu já vi falando que o Exu Mirim eram essas crianças, ou as crianças que não nasceram, né? Sim, os abortados. Mas ele é sempre o menino de rua, associado às piores coisas. Bom, o Exu está associado às bebidas, o pessoal associa negativamente, tá? Né? As bebidas, as pombagiras são as prostitutas, eles são os meninos de rua, né? Basicamente. Né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que eles são seres de luz, né? E que não tem nada a ver essa... Denegrir não pode falar, porque denegrir também é uma palavra ruim. É muito mal visto. Assim, as pessoas têm a mania de além de querer humanizar, né? Primeiro humaniza muito até a ponto de deturpar a imagem da entidade, né? Sim, vamos falar uma coisa. É assim, se vocês imaginam que na década de, né, em 1930, e na década de 30, quando começou as incorporações das entidades pombagiras, as pessoas tinham muito preconceito por causa do machismo, por causa do patriarcado, porque as pombagiras, elas eram livres, né? E elas não aceitavam a dominação, a domesticação que nós tínhamos
nós tínhamos, é ótimo, dentro dos terreiros, dentro dos centros espíritas, né? E a gente tem que contextualizar que naquela época as coisas eram diferentes do que são hoje, né? Porque as mulheres tinham que ser submissas aos homens, né? Não podiam trabalhar, não podiam estudar, elas tinham que ser as mães, né? As esposas, as donas dos lares e viver naquele mundinho ali, insatisfeita, 99% dos casos, e isso era um ciclo de repetição. Quando começou a ter a incorporação dos Exus mirins dentro da religião, dos terreiros de Umbanda, eles não conseguiam entender como uma criança, um espírito criança, fumava, bebia, falava palavrão e não tinha papas na língua, né? Então se criou muitos tabus em relação a esse tema, a essa entidade, que até hoje muitas casas e muitas pessoas repetem isso sem entender, né? A contextualização da entidade, né? O que a entidade vem fazer, o que a entidade vem nos proporcionar, né? Dela sair do reino dela lá, do espaço dela lá, onde ela está, da casa dela, vamos por assim, para vir aqui incorporar. E ele vem para fumar, para beber, para falar palavrão e para fofocar, né? Meu Exu Mirim, ele tem uma, né? Vai ter gira de Exu Mirim, a casa ficava cheia, porque ele não tem filtro, né? Então, se você perguntar e quiser falar, ele vai te falar. Porque, na verdade... Se você não quiser que ele fale, ele vai falar também. Na verdade, Exu Mirim, ele rege as intenções da humanidade. E as intenções, não necessariamente, são coisas que vão se concretizar. Eu tenho intenção, por exemplo, de ir para o Marrocos, né? Tá na minha intenção. Mas não... o que eu estou fazendo, né, para pôr em prática, né? Para viabilizar essa minha intenção. Então, assim, a partir do momento que você intencionou, bateu lá na porta do Exu Mirim, do reino deles, e eles vão saber daquela minha intenção. Tanto positiva quanto negativa. Exu Mirim também, ele rege o vazio, o nada absoluto. E quando nós intencionamos alguma coisa, vai para esse domínio do vazio, né? Porque você intencionou aquilo, mas às vezes você pensou que queria fazer e não concretizou. Então fica arquivado lá, né? Falando assim, bem humanamente, né? Como que é. E na verdade, Exu Mirim, ele faz regredir as más intenções e ele faz crescer as boas intenções, né? Se a nossa intenção for conectada com a vontade da lei maior e da justiça divina para o nosso benefício, eles vão nos auxiliar a concretizar aquela nossa intenção para ela se tornar realidade. Se for negativo, ele trabalha como anulador, esgotador, para recolher toda aquela má intenção, né? E até coisas que a gente acha que são boas, mas que na verdade são ruins, vão ser prejudiciais pra gente. Ele também faz esse trabalho. Ele trabalha com esse positivo e com o negativo, né? Que Sim. A gente tem nos tronos que te ajuda a conseguir aquilo e o outro esgota. E o outro esgota, ele faz as duas coisas, né? Ele tanto te impulsiona, te intensifica, quanto ele paralisa. Eu tive uma camiseta durante muitos anos que eu nunca mais achei, que eu preciso pedir para alguém fazer uma, era assim, tá complicado, chama Exu Mirim. E depois, eu não sei se, coisa de Exu Mirim, né? A camiseta simplesmente sumiu. E ela era uma das minhas camisetas que eu mais gostava. Né? E sumiu. Né? E aí, assim... Já mandaram um tô aqui, ó, com um monte de foguinho. Salve, mestre! Salve suas forças. E aí, assim, o que a gente precisa entender é que a religião de matriz africana, tanto Umbanda quanto Candomblé, quando elas surgiram aqui no Brasil, elas eram completamente católicas, né? Todos os seus praticantes, 99%, né, tiveram que se converter ao cristianismo
E eles, quando eles, com o advento, né, da vinda deles para o Brasil, dos africanos para a vinda do Brasil, eles, lá na África, eles cultuavam ibejis. Alguns falam ibejis, outros falam ibés. Eu aprendi como ibejis, então eu falo ibejis. Que eles eram os gêmeos africanos. Eles eram negrinhos, regionalidade, né? Não vou nem entrar como etnia, mas vamos entrar como regionalidade. Eles eram africanos, né? Eles eram africanos, né? Convenhamos. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com os santos Cosme e Damião, né? Que eram santos católicos, branquinhos, arianos, né? Essa é a representação do que a gente tem até hoje em dia do catolicismo, como as crianças da direita, e muitas casas de umbanda, muitos terreiros de candomblé, eles cultuam, né, os Cosme e Damião. Na verdade, Cosme e Damião, eles foram duas crianças gêmeas que nasceram na Capadócia, e eles foram, né, como gêmeos curadores, santos milagrosos, que eles foram incorporados ao catolicismo, e que depois, quando os africanos chegaram aqui, eles fizeram esse sincretismo entre os santos, entre o Cosme e Damião e os ibejis, que são entidades crianças lá da África. Bem grossamente, tá? Reduzindo muito essa história. Porque os gêmeos africanos, eles, como negros, né, para o cristianismo, eles eram considerados seres inferiores, né? Como todos os orixás. Você tá pedindo pra entrar na live. Ah, então, eu não sei. Quer que eu te convide pra entrar na live, Henrique? Eu te mando o convite. E aí, assim, muitos, 99,99% dos africanos, eles falam assim, olha, Exu-Mirim, eles eram filhos de... Boa tarde. Se vocês forem dar procurando essas entidades, eles vão assim, Exu-Mirim, eles eram filhos de Maria Navalha e Zé Belino. Existem várias histórias em relação a isso na internet. Eles eram filhos de Capa Preta e Pombagira, qualquer Pombagira. Né? E, na verdade, na minha opinião, na nossa opinião, eu vou botar a opinião do Henrique também, quando vocês têm uma incorporação de uma entidade Exu-Mirim, vocês precisam se conectar com ele. Já falei isso que eu não sei perguntar toda semana, saber uma coisa. Eles são doidos para contar a história deles. E cada um é individual. A minha história não é igual a da filha, a história do Henrique não é igual à história da família dele. Existem ligações, né? Mas os caminhos são diferentes. Então é importante vocês perguntarem, saberem. Porque Exu-Mirim, quando está num terreiro, ele vem para trabalhar, ele vem para descarregar os nossos desequilíbrios, ele vem para nos curar. Deixa eu só, antes de deixar eu falar, vou aproveitar para falar sobre isso, tá? Porque o Exu-Mirim, ele vem, faz bagunça, ele grita, ele rola, ele não sei o que, ele bebe um monte. Gente, isso não é entidade, tá? Isso porque a entidade precisa ser doutrinada. Vamos lembrar que eles são seres de luz que trabalham dentro da lei. E eles não precisam ser doutrinados. Isso é o médium. Tá? Sim, quando o médium não está doutrinado, isso acontece. E aí a entidade... Não é a entidade. É o médium que vê ali... Isso é inconsciente, muitas vezes. Não estou falando que isso é uma má índole nem nada. A má índole é falar que isso é da entidade. Tá? Porque aí a pessoa vai lá e bebe, porque a entidade bebe, mas ela não se embebeda com aquilo. Quem se embebeda é quando o médium não é doutrinado. E aí o médium que vai lá e pega, que enche a cara, que fuma, que traga, que fica desequilibrado, que grita, tá? Porque a entidade de lei, ele não faz isso. A entidade eu tenho um exemplo. Pode falar. Que hoje, gente, hoje eu tô aqui, que eu tô com uma alergia, tá, minha voz tá horrível, eu tô acabado, mas eu vim falar do foguinho, que é o meu Exu-Mirim. É que a Jaqueline adora. Essa questão da doutrina, que eu acho chato falar, né, que o espírito precisa ser doutrinado. Tem casos que eu já vi de, por exemplo, uma pombagira chegar, foi acho que uns 2 anos atrás, e ela falar pro seu Zé que ela ia arrancar a cabeça dele, porque ela estava revoltada. Aí precisou de uma doutrina, mas não foi a gente que fez.
Ele falou, filha, você quer vir comigo? Eles foram e hoje em dia ela trabalha com ele, maravilhosa. Mas eu lembro de um caso dele que teve um dia que eu pensei assim, vou soltar as rédeas dele. Porque eu, Henrique, seguro muito todos os estímulos da incorporação. Por eu ser mais fechado, eu mesmo, né? E ele gosta de pular. E eu lembro que ele passou por aqui, até ele descer, ele pulou na quina da minha cama. Ele pulou e ele estourou o pé da cama. Ao meu tamanho, né? Ele levou a bronca, eu levei a bronca junto. Hoje em dia, mesmo que ele queira, ele sabe, ele já entendeu que ele não pode sair pulando e se jogar dos lugares. Eu acho que é que acontece muito mais em questão de bebida e fumo, né? Que eu também não entendo, isso deixa um questionamento para todo mundo. Se você gosta de beber, bebe. Mas não precisa beber com a entidade. Se você gosta de beber, compra você o seu uísque, você o seu vinho e você bebe. Não precisa de mais ninguém para isso. E o que a Jaqueline falou da história, tá muito. O áudio de vocês parece estar abafado. Não sei se é só comigo. Fala alguma coisa para ver. Então, deixa eu falar com relação ao fumo. O fumo, ele representa o elemento fogo e ar, né? A vegetação. Quando a entidade fuma, ele usa aquilo ali como um material de limpeza. Entidade Não traga. não traga. Exatamente. Você vê a entidade fazendo uma limpeza com um cigarro, com um charuto, com um cachimbo e tragar, você pode ter certeza de que é o médico. Antigamente, no terreiro da casa da minha avó, as entidades, né, quando eu era pretoriana no terreiro, elas pegavam a bebida, elas faziam, passavam na boca e cuspiam. Existe até uma bacia de madeira, tem um formato de barco, assim, que eles costumam usar para ficar cuspindo a bebida que eles usam durante o trabalho. Eles não fumavam. E muitas casas, depois que teve aqui em São Paulo a lei de fumo, né, que você não pode mais fumar em ambientes fechados. O console está baixo, mas, gente, infelizmente não tem o que fazer. Eu tirei o meu fone de ouvido, agora dá para ouvir tudo, normal, vocês. E aí, a entidade não fuma, a entidade não traga. E a entidade não fala palavrão, né? Quem descarrega tudo isso é o inconsciente do médico. Deixa eu te falar uma coisa, Henrique, em relação à sua cama. Eu já ouvi tanta essa reclamação dessa cama que eu já quase estou te dando uma cama nova. Não, mas foi bom, sabe por quê? Porque, não, era a cama nova. Era a cama nova. Boa. Mas é que a pessoa que estava com ele também não falou, pô, vai com calma. Então, mas você entende que dentro do processo, né? É porque você começou a trabalhar com ele faz pouco tempo, né? Eu trabalho com o Chumirinho há muitos séculos. O Foguinho é uma surpresa, é a minha surpresa mais recente, assim, de trabalhar mesmo, assim. Às vezes, ele fez aquilo para quebrar simbolicamente alguma coisa. Eu não duvido. Eu sempre defendendo ele, né? Daquele eu adoro o Foguinho, o mestre. Mas, assim, às vezes ele faz isso para mostrar para a gente, eles falam o que eles querem, né? E o que a linguagem não verbal dele é essa. Então ele quebrou o pé da sua cama, nova, maravilhosa, não tinha nem uma semana, né? Para simbolizar que ele estava quebrando alguma coisa ali. Tanto que faz pouco tempo que você descobriu que ele é um grande desfazedor do trabalho, quebrador de demandas, né? Então, é uma forma dele deixar essa mensagem para você. Talvez tenha até sido uma prova para a pessoa que estava do lado, para as pessoas que estavam aqui no dia, para mostrar do tipo assim, não é porque o que eu escrevi sobre o termo mirim, para mim, eu sempre ouvi, e parece que era assim, salve Exu, salve Pombagira, salva o Exu Mirim agora. É o resto do resto. Tipo, vai lá, deixa isso aí. Nunca, foram poucas as vezes que eu vi vamos fazer uma gira de Exu Mirim. Só de Exu Mirim, não de Exu, porque parecem que o Exu Mirim, ele tem as pessoas acreditam que ele vem só para te limpar e foda-se.
o resto que se dane. Como se ele fosse com todo respeito a todo mundo que faz isso, mas como se ele fosse um mísero, comparando como a gente trata o próprio lixeiro da rua. Sim. Ninguém quer fazer o serviço dele, mas todo mundo critica. Mesma coisa. E os lixeiros, eles são a profissão mais importante que nós Sim, temos. porque ninguém quer fazer esse trabalho. Entendeu? E ninguém quer fazer. E, infelizmente, eu acho que eles deveriam ser muito bem remunerados. Eu acho que eles deveriam ter a melhor remuneração do país, né, em qualquer lugar do mundo. Sem ele, tá tudo muito. Porque sem ele a gente estava vivendo no lixão, que a humanidade não se conscientiza de que só temos esse planeta e que a nossa casa é a grande mãe, a mãe terra que nos sustenta. Assim, aqui a gente não tem nessa dimensão outro lugar para viver. Mas Eu chamei mais para atrapalhar a live de vocês, para estragar o conceito que a Jaqueline falou sobre que ela sempre bate na tecla de você tem que conhecer as suas entidades. Aí eu vou jogar para quem está aqui, só para bagunçar a cabeça da pessoa. Eu descobri nos últimos meses que o meu Exu, o Exu Mirim, eu trato ele como Exu, não adianta. Mas que o Foguinho... de mestre. O mestre ainda não consigo chamar ainda, me dá vontade de rir. Porque eu lembro dele falando. O mestre Foguinho, ele, pela minha descendência por parte de mãe, o meu bisavô era austríaco. E lá teve bastante minoria. Assim como teve muita gente filha da mãe, que destruiu grande parte do mundo, mas teve uma grande minoria. E quando ele me veio falar que ele foi um judeu, loiro de olho azul, uma criancinha com uns 11 anos, que a última vida dele, ele entrou num campo, e a última lembrança que ele tem, que ele deixa para mim, que é horrível, é depois do campo de concentração, os corpos, desculpa porque eu tenho um assunto bem pesado, mas tem que falar. Os corpos eram jogados e eles passavam fogo, literalmente. E ele não morreu na porra do campo de concentração. Então, a última visão que ele tem da humanidade, ele tá deitadinho assim, ele só vê a labareda vindo. Aí ele tem a roupagem dele queimado, literalmente, por isso que é uma grande ironia ele se chamar Foguinho, e ele teve essa vida. Ele vem sempre abaixadinho assim, e sempre perguntando por quê. Porque a brincadeira, ele tem uma faquinha que ele põe na boca. Ele contou que a brincadeira dele dentro do campo de concentração era cavar. Então ele ficava muito tempo abaixadinho e cavava as coisas para ver se achava um metal, alguma coisa. Aí, isso cai por terra tudo que a Umbanda tentou, e eu entendo que foi necessário, mas fazer quadrados, né, das entidades, porque ela não se encaixa. E eu também não sei a história inteira ainda. Uma parente minha perguntou para ele, quando ele estava fazendo uma limpeza semana passada, qual que é o seu nome? Eu lembro que ele falou, não te interessa. Porque não é hora ainda. Ele falou assim, não te interessa. Acabou. Então, é muito legal a gente ver que ele vem com esses mistérios e se a gente ouvir, a gente vai começar a dar um pouco mais de valor e entender que não é porque está numa linha que todo mundo colocou para final de gira, que é o que eu muito vejo, que ela deve ser menos usada. E também não deve ser só usada, por exemplo, para ele vir aqui e limpar a minha casa e me limpar. Não. Ele tem que vir, ele tem que conversar, como qualquer outro Exu. É isso que eu andei percebendo, é que eu ia estar aí hoje. Eu estava com esse assunto na cabeça do porquê que todo umbandista gosta de bater no peito do seu Exu, vamos chamar o Exu, vamos não sei o quê. Quando é Exu Mirim, meia dúzia já vira a cabeça e fala, ai, que coisa chata. Porra, eles trabalham igual. E eles são necessários iguais. Eu acho isso. Como eles regem as intenções, se você não tiver a intenção de fazer uma gira e para concretizar isso, as coisas não vão. Exu Mirim é dicotômica, né? Veio para confundir mesmo.
E às vezes nós intencionamos uma coisa e não é aquilo. E depois a gente vai ver que era outra coisa. Sim. Eu ouvi, eu fiz um trabalho para os Caveiras, né? Antes de começar a pandemia, com o Cadu, um amigo meu, e o Exumirim dele veio, né? O Exumirim dele é da linhagem dos Caveiras, então ele era mais do que bem-vindo e ficou o ritual todo lá com a gente. E ele veio e falou que o Exumirim é aquele que ele rege as pessoas porque ele é pequenininho, pequenininho, e ele se enfia nos buracos, ninguém vê. Então ele sabe de tudo. Tudo aquilo que falam da gente, a gente não vê e a gente não imagina, ele sabe. E é por isso que ele rege as nossas intenções e ele cuida dos nossos caminhos. Nossa, fiquei toda arrepiada de falar isso. Cuida dos nossos caminhos, corta o que precisa ser cortado e alimenta o que precisa ser alimentado, porque ele vê, quando a gente acha que a gente viu tudo e que as nossas entidades já viram tudo e falaram tudo pra gente, Exumirim vai nos lugares onde ninguém foi, nos buracos que ninguém entra e ouviu coisas que ninguém escuta. Sim, tanto ele rastreia toda a nossa mente, quanto o nosso coração. Então, Ele gente, escuta até o que as pessoas não falam, ele sabe. Meu Exumirim, ele é, além de ser fofoqueiro, ele fala 24 horas na minha cabeça. Então, assim, às vezes eu ligo para alguém e falo, ó, isso, isso, isso. Como você sabe? Quem teve a oportunidade, muitas vezes, as pessoas adoram o Exumirim. Nossa, o Exumirim é Entendeu? a entidade mais famosa aqui da casa. E todo mundo só quer vir para falar com ele, não quer falar com ninguém. E ele fala, e ele fica 24 horas falando na minha cabeça, principalmente mostrando que a pessoa vai falar de mim, o que a pessoa intenciona fazer, o que a pessoa intenciona falar, o que a pessoa pensou. Rastreia mesmo nossa mente, até da lua. Lembra do quando você A Raquel Maia, né? Porque escrever seu relato aí, pode escrever. A Raquel, a primeira vez que ela veio aqui, a Lu é Exumirim, né? Olha, faz muito sentido ela ser. Deixa eu acender a luz. Faz muito sentido. É o Exumirim 25 horas do dia, se fosse possível. Porque os dois, o quanto que a Gaia, né? Ela era o meu Exu grande, a Lu é meu Exu menino. O Zeca agora é o meu Exu grande, né? Mas, e eles fazem isso. E quem tem a felicidade de ter ele na sua cabeça 24 horas fofocando o que as pessoas estão intencionando a meu respeito. Eu tive um. Eu não falo muito com foguinho, porque acho que eu ia ficar meio irritado. Mas, o que a Carol falou sobre as coisinhas pequenininhas, teve um trabalho específico que ele fez, ele não materializou de virar matéria, porque né, ele não é o Doutor Estranho, da Marvel. Mas ele exemplificou isso, de que eles também fazem os trabalhinhos e deixam assim num cantinho que ninguém vai notar. A gente tinha um imóvel lá que tinha que fazer uma limpeza, ele fez. Como ele é troca? Se eu não me engano, ele falou, tinha uma corrente lá, ele falou, olha, essa corrente, quando ficar tudo bem, eu quero ela para mim, senão eu não vou fazer nada. Ok. Aí eu lembro que ele pegou um inseto que tinha, sei lá onde ele achou, uma baratinha assim, pequenininha, bem nojento. Pegou assim, ele pegou uns preguinhos, pegou umas folhinhas, aí ele fez um negocinho, deixou no canto. Toda vez que eu vou no local, eu olho e tá lá, porque ninguém vai pensar nem em limpar o lugar que ele colocou o trabalhinho. E não deteriora. Não Exatamente, tá ali até agora. Bonitinho, um barquinho assim. É maluco isso. Eles são maravilhosos. Maravilhosos. O trabalho do Exumirim, para mim, ele é um dos trabalhos mais importantes, mais essenciais, mais complexos, que a gente nem imagina, entendeu? E é triste ver que as pessoas não valoram isso, né? Sim, porque sem ele, se a gente fala que Macumba sem Exu não existe, sem Exumirim, eu costumo falar assim, que se sem Exu nada se faz, sem Exumirim nem não fazer nada é possível. Sem Exumirim nem não fazer nada é possível.
uma coisa ali, mas acho que é o microfone, né? Fica aparecendo aqui. Fica. Né? Perguntaram como que a gente sabe se tem um Exu ou um Exu, né? Para reconhecer. Gente, é assim, é no tempo da idade, tá? A gente tem que se desprender, isso é outra coisa que eu sempre falo, que a gente tem que se desprender do como que eu faço para... É a entidade que vai te falar. Se ela não apareceu ainda, é porque não é a hora. Todo mundo tem todas as entidades. Todo mundo tem Exu, todo mundo tem Pombagira, todo mundo tem Exu Mirim e Pombagira Mirim também, que esse é assunto para outra live. Mas é bom esse assunto. Ah, não. Todas vão se apresentar? Não. Muitas vezes eles não são entidades de trabalho, entendeu? Eles estão na nossa linhagem, mas eles não vêm incorporar. Às vezes, a sua mediunidade não é de incorporação, mas a sua mediunidade pode ser de audição, e você ouvir e ter aquilo ali como uma inspiração. Às vezes você tem aquilo como uma visão. Existem vários tipos de mediunidade. Você primeiro precisa identificar qual é o seu tipo de mediunidade, para depois você se conectar melhor com suas entidades e você se abrir para elas se abrirem para você. Né? A gente tem que mais pensar. Tem um filme, Quem Somos Nós, que eles falam que quando, né, os navios chegaram para invadir as Índias, né, os moradores locais, eles viam alguma movimentação diferente no horizonte, lá no mar, mas eles não sabiam o que era, eles não conseguiam enxergar. Porque eles não identificavam aquilo, eles não tinham aquele conhecimento do que era aquele objeto flutuando. Eles percebiam a angulação do mar, porque era o que eles estavam acostumados, o cérebro deles estavam acostumados a ver, mas eles não enxergavam aquilo. A gente for parar para ver, assistir um filme que eu recomendo muito vocês assistirem, Aqui Somos Nós, tem no YouTube, que fala isso. Eles vão falar das percepções de outras dimensões que o nosso cérebro não reconhece, que não tem esse conhecimento. Posso um pouco além agora e dar um esporro geral? Então, deixa eu dar uma informação, aí você dá o esporro porque vai encaixar. Quer ver? O que a Carol falou sobre não a gente admirar as pessoas que estão aí no mainstream, hoje em dia tem muita gente clareando muitas ideias, colocando nos lugares as origens da Umbanda, etc, etc. É legal. Mas a espiritualidade é muito individual, igual ela falou. Então não adianta. Eu já vi gente, já vi médium, não estou questionando se o médium é bom, se é ruim, se é melhor ou pior. Tudo igual. Mas eu já vi médium que tinha uma adoração tão grande, por exemplo, num Exu de... não vou usar o nome, mas no Exu Marabô, e ele tinha um lodo, e o lodo dele vinha na mesma roupagem que esse Marabô. E aí a gente olha, quem entende mais um pouquinho, quem está vivenciando, que percebe que a entidade está ali, sim. Não chega a mistificar. Mas você se coloque no lugar da entidade, da gente ficar... É a mesma coisa de eu falar, qual que é o número que você calça? Jaqueline, ela fala, é 32. E a vida inteira eu vou te colocar um sapato 26 para você andar. Você vai andar. Você vai se acostumar. Mas por que precisa se acostumar com isso? A gente começa a impor as nossas visões do que é mais bonito, do que é mais aceito, e acaba estragando. Meu sonho, as pessoas até zoam, eu queria ter um sete encruzilhado. Meu sonho é ter um. Nunca tive, não tenho nenhum sete, não tenho nada. Eu achei que o meu Tata Caveira ia ser quem vinha com mais força, porque é gigante, não sei o quê. Ele é muito pesado. Quando no cemitério ele vem, que é uma beleza. Ele vai, parece que ele está levitando. Aqui, de Exu, se eu tiver que chamar um assim, tirando o seu Zé, o foguinho vem. E eu caí com a cara no chão porque eu tinha preconceito. Eu achava, o Exu Mirim, deixa ele para lá. E ele é o que mais ajuda. Ele é o que está mais assim na casa, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu. E ele está sempre muito presente. Se eu fosse seguir uma cartilha por adoração ou pelo pai Google, ele estava preso até hoje, tipo, nas nossas concepções. Eles vão fazer os trabalhos, porque eles são muito melhores que a gente. Mas eu acho muita judiação. Se eles escolheram a gente, né? Cada pessoa tem essa egrégora. A egrégora viu o que a gente tem de melhor, e grande parte disso é do nosso coração ser aberto para a gente receber, né?
Essa mensagem toda que eles têm, que não é só também incorporar, sentar, fumar, dar o passe e resolver o problema. Eles também precisam ser ouvidos. Eles têm os problemas dele também, cara. Agora Sim. pode dar o... Não, eu ia falar disso, que a gente precisa se desprender disso. Primeiro, quer saber se tem? Sim, tem. Todo mundo tem. Tá? Então, isso é uma resposta geral para todo mundo. Todo mundo tem. Ai, como saber qual é? Eu acho que a gente tem que parar um pouco disso. Gente, eu tô falando disso por experiência, tá? E mais uma vez, era meus sonhos de incorporar e saber que eram das entidades. Eu trabalho desde os 7 anos. Eu tô com 25 hoje, fazem 3 anos que comecei a incorporar e conhecer as entidades. E aí eu percebi que a gente tem que parar de começar a pensar, mas por que eu quero saber? Que vai Eu quero funcionar? saber por ego, por curiosidade, ou eu quero saber, porque se for para trabalhar, você vai ter que esperar o tempo de identidade. E eu só aprendi isso depois que eu descobri, entendeu? Mas a gente tem que parar, quero saber quem é meu pai e minha mãe, isso vai me dar uma direção, mas não vai te dar uma direção. Você precisa da sua direção independente disso. Você precisa ter a sua fé, cultuar o que você acredita, entendeu? Cultue as entidades de esquerda no geral, sem nomear nenhuma. E que a hora que for vir, se for para ela vir, ela vai vir. A gente não tem que querer nada. E se for para você saber, ela vai falar. Ela vai falar. Porque, na verdade, tem muitas entidades minhas que elas não dão nome. Eu também não. E cada vez, eu tinha muito problema disso. Eu falo, gente, vocês vão meter? Porque cada vez ela está com um nome diferente. Para confundir mesmo. Muitas pessoas. E não sei o que acontece. Ai, quem é sua mãe? Quem é a sua cabeça? Quem é sua mãe de santo? Quem é sua mãe de cabeça? Quem você faz de cabeça? Dependendo do que a Chumirim me fala, é uma resposta que a pessoa vai ter. E aí, às vezes, ela vai dizer, porque onde eu trabalhava, as pessoas falam assim, mas ela falou que era filho desse. Não, mas ela é filho desse. E, na verdade mesmo, eu acho que só quem sabe, quem realmente são meus pais de santo, é meu marido, Carolina e o Henrique. Fudeu, hein? Porque Se falar regressivo, hein? Dá pra fazer aquela macumba. eles vão falar uma coisa, aí eu falo. E às vezes eu falo, gente, bem louca aquela resposta, que a Chubiri vem, fala o que ele quer. E a Chubiri Eu até acho melhor quando não sabe o nome, isso vocês vão entender o que eu tô falando, acho que as pessoas também. Porque, primeiro que perde um pouco do mistério, porque você acaba direcionando para o que já está escrito na história. E segundo, depois que você sabe o nome, é mais responsabilidade. Muito mais. É igual você, por exemplo, você começa a estudar música, você ouve a música, a pessoa que não estuda ouve porque gosta. Eu não ouço mais música. Que eu ouço, eu já sei o tom que tá, acabou. Eu já sei a métrica, para mim acabou a graça. Você começa a ter um olhar profissional para aquilo e acaba toda a graça. E às vezes, na maioria das vezes é para falar, eu tenho o Exu tal. Aí eu tenho aqui, esse e aquele. Para pôr uma foto no Facebook e pôr uma frase de efeito. Os mais conhecidos, né? E sempre são os mais conhecidos. É igual você ver o xamanismo, é muito engraçado, que assim, você vai fazer, porque o xamanismo eu amo, mas eu acho ele muito sugestionado. Sugestivo, não sei como é que fala. Porque vocês pegam um animal de poder, que seria o equivalente a uma entidade não umbanda, a grosso modo. Ninguém tem uma minhoca poder. Ninguém tem um gafanhoto, ninguém tem uma formiga, é só um leão, leopardo, pá, pá, pá. Quando eu falei o meu, eu falei assim, o meu é uma coruja. Mas de poder, eu falei assim, o que ela vai fazer? Eu falei, não sei, vai voar. Ela vai me pôr no ombro e vai voar. Pô, as pessoas querem, é igual como se fosse, sei lá, torcida, como se fosse um filme. E outra coisa, você tá vendo um filme, você não fica vendo quem é o diretor, quem fez as roupas, nem nada. Você só vê o filme. Você ouve a música, você não vai ver por que a pessoa fez a música. Não, você consome isso. A entidade, a Carol falou certo. Você acende com responsabilidade, porque também é brincadeira, e você só agradece, porque já é um puta de um favor, hoje em dia, eles estarem ali, mesmo com os nossos questionamentos. Então eles não precisam dar o nome. A gente não dá o nome para todo mundo na rua, por que eles vão dar? É igual passar o número de celular. Sabe quando você passa o número de celular errado, a pessoa não consegue te ligar? Então, é a mesma coisa.
O último trabalho de xamanismo que eu fiz era para fazer uma conexão com os 4 animais, né? E é na trilha, e beleza, difícil ver os animais sempre. Na hora que eu tava voltando, tinha uma trilha de formiga. E elas estavam me guiando. E aí a pessoa querendo saber, aí eu, tá, mas nada dos outros animais importa. Tinha uma trilha de formiga me seguindo. E ela, tá, mas esses são os animais. Eu, não, mas as formigas. As formigas que estavam lá me guiando. Os meus animais de poder já se apresentaram tudo bem, mas e as formigas que estavam lá? Isso ninguém quer saber, entendeu? As Se você formigas, parar elas para ver, a complexas. formiga ela, organizadora, ela está no mundo desde sempre, não vai ser extinta. Elas trabalham em conjunto, elas fazem a casa dela, o reino delas e ninguém vê. Se alguém pôr o dedo lá, morre, porque todo mundo na hora pula. Olha que animal foda. Praticamente o chumirim, né? E agora você falou disso que ninguém tem a minhoca. Pois é, eu tenho a formiga. Não, a minhoca, toda a minhoca, toda comida, toda barata, a humanidade vai acabar e elas vão continuar. A minhoca e a formiga, senão, aqui no Brasil nós não temos erupção de vulcão, porque nós temos minhocas e formigas. Elas fazem a aeração na Terra. E as baratas sobrevivem a ataques nucleares. Nucleares. Então, Uma vez eu fiz uma viagem xamânica e a menina tinha um animal de poder dela, era um urubu. E como assim seu animal de poder é um urubu? Né? E todo mundo, né, foi a piada geral. E aí eu falei, eu pensei, não respondi, porque não, eu tinha intimidade com a urubu. Eu pensei, lá em Santos um dia eu tive um insight, falei, gente, os urubus, eles são os grandes lixeiros da natureza. Né? Eles que vão lá e vão comer toda a carcaça, vão comer e vão deixar só o osso. Às vezes, muitas vezes eles comem osso também. Tem um livro que chama Xamanismo nos Andes. É até legal a gente falar disso, né? Porque... E lá no Xamanismo dos Andes, lá nesse livro, eles mostram os rituais que eles fazem, e quando a pessoa desencarna, né, que deixa o corpo, o ritual deles fúnebre é eles levarem lá para o alto da montanha e deixar lá tudo urubus comerem, porque lá não tem como você enterrar, não tem como você fazer a ritualística que nós estamos acostumados aqui. E aí eu estava lendo esse livro lá em Santos, e aí o urubu passou, e eu falei, é isso, eles são os grandes lixeiros da natureza, então ela devia ter se sentido honrada de ter um animal de poder. é quando sai a pomba no tarô pra pessoa, sai como um animal de poder pela data de nascimento dela, sai a pomba. Ai, mas a pomba! Assim, objeto simbólico. Oxalá. A paz mundial se é uma pomba. Mas isso do animal... E tem uma coisa, quando a gente faz as viagens, eu, pelo menos, eu gosto porque eu me entrego pra caramba. Então, a gente acaba sentindo os animais em si. Quando eu olhei a coruja, eu achei lindo, maravilhoso. Pensei, ai, nossa, tem a ver com a cigana, etc, blá, blá, blá. Mas a força que uma vez, eu cheguei lá mais ou menos, no meu mundo xamânico, e ela cravou as patas dela aqui, eu me estribuchei no chão. Porque a dor foi tremenda. Aí você pensa, pô, mas é uma ave relativamente, parece dócil, parece boba, parece sol da noite, para você olhar. Mesma coisa que você falou da formiga também. Pega uma picada de uma formiga. É o simbolismo de ver que todo mundo tem uma força tremenda. Se você traz isso para as entidades, que deveria ser óbvio, o Exu Mirim, para mim, está na mesma patamar que todo mundo. Não é porque é Mirim, que é baixinho, não é nada. Está no mesmo... ele forma para mim a tríade. Bom, era para ser formada a tríade, né? Se as pessoas seguissem o raciocínio lógico, ele faz parte da tríade de baixo. Mas todo mundo esquece. Sim, porque algumas pessoas falam, né, que os hereis, eles são as entidades da direita e o Exu Mirim, eles são as entidades da esquerda. É a necessidade humana de nomear. De querer categorizar, Porque também se pegar um herê assim, feiticeiro assim, pô, ele dá pau a pau com o Exu Mirim também. Se for parar para pensar no arquétipo, porra! Minha herê, que ascensionou, ela era totalmente feiticeira. Ela fazia cada coisa que eu sou médium inconsciente, mas quando eu voltava, eu falava, gente, quem fez isso? Ela foi a Anne.
lastimada, eu não tenho De uma complexidade eu assim. tenho consciência de acompanhar ela. Geralmente, quando eu estou fora, eu tenho um lugar específico que eu vou. Minha consciência. Eu deixo, eu me liberto completamente. E ela fazia cada coisa. Eu falei, putz, perdi isso. Um dia ela me mostra. Eu tenho que ficar desdobrando para voltar no tempo para ver como que ela fez. Para eu aprender. E eu vou dar o meu último comentário aí, que aí vocês falam, que eu falei muito já. Eu tenho visto que com essa caixinha que as pessoas colocam, aí o Exu Mirim é um belo exemplo. Eu não acho que seja uma polaridade do outro, mas falando do Herê também, que tem esse mesmo arquétipo, as pessoas também chutam o Herê pro lado. Vamos ser honestos. Ai, deixa pra lá. Eu, depois, já a gente pode fazer uma live de Herê. A experiência que eu tive com Herê, e que eu tenho, acho que é o maior presente que eu vou receber na vida, nessa vida, com certeza o maior presente que eu recebi, foi um caso muito engraçado que eu fiz um teste mês passado, que todas as músicas que eu produzia sempre pedindo para Exu, pegava a pedra de Exu, colocava do lado e fazia. Como era uma música mais delicada, eu pensei, eu vou pedir para o Rabi. Eu quero que ele, que é o meu herê, falou, eu quero que ele me mostre isso. Em 7 dias a música estava pronta. E foi ele que me deu o start. Eu acendi a vela, quando a vela acabou, eu já estava gravando tudo. Porque isso foi um tapa na cara para mim, de tipo, todas as entidades, é como se fosse um balaio, elas podem ser usadas a qualquer momento, é só você parar e falar, esquece as caixinhas, vem até mim, quem quer falar alguma coisa agora. É muito mais proveitoso, assim. Às vezes não é a entidade que a gente quer que venha, né? É a entidade que precisa vir. Exata, na maioria das vezes. Deixa eu ler um pedacinho, esse pedacinho aqui, ó. Vou mostrar o livro já para vocês aqui. Exu Mirim, enquanto mistério divino que se autorrealiza e se aplica a tudo e a todos. Vive e atua nos limites nebulosos que separam os dois lados de uma mesma coisa. Tudo dependendo das intenções íntimas de cada um e de todos no geral. Né? Eu acho que a frase, para mim, mais ou menos, para resumir, Exu Mirim é que se sem Exu não se faz nada, sem Exu Mirim nem fazer nada é possível. Tá difícil, chama Exu Mirim. E eu indico para vocês esse livro aqui. Eita, pera, vamos lá. Conheço esse. Acho que eu tenho aqui. Aqui, né? Exu Mirim. Ele é do Rubens Saraceni. Fundamentação dos Mistérios na Umbanda. Ele foi o primeiro livro sobre Exu Mirim, ou um dos primeiros? Então, eu até hoje eu só tenho esse livro do Exu Mirim, mesmo que eu pesquise, e eu não acho nenhum outro. Esse livro é maravilhoso, é um livro curtinho. Porque tanto na teogonia quanto na cosmogonia, Um diazinho, dois dá para ler. tanto na teogonia quanto na cosmogonia, como a entidade, o Mirim, ele sofre muito preconceito, as pessoas não se preocupam muito em estudar. A gente está esperando aí, eu estou esperando o livro que o Henrique vai lançar, do Mestre Foguinho, né? Entendeu? Então, quem sabe o Henrique complementa aí essa história. Seria lindo, né? Seria bonito isso, hein? Nunca pensei em escrever sobre ele. Acabei de ouvir. Daí tu é aqui me falar isso. A capa tem que abrir assim, igual livro infantil, e tem um foguinho assim. Sim. Ai. Todos agora. Ah, gostei desse eu vou ver. Eu ia perguntar como as pessoas perguntaram como que foi como difere a incorporação, vocês têm alguma coisa específica que vocês sentem quando está com a Exu Mirim, quando não está, e quando está com o Exu? Porque eu sinto uma leveza extrema. Às vezes parece até que não, que vai contra o que as pessoas dizem, né, de Exu e tudo que te joga, que é denso e tudo. Eu sinto muita leveza, uma agilidade, um sensorial muito grande, e por ele fazer grandes limpezas, tem aquela questão do enjoo e tudo, eu sinto pra caramba também, quando ele tá fazendo. Eu passo mal mesmo. E vocês sentem alguma coisa que difere muito do Exu? Cientificamente, o que o meu Exu Mirim me falou, e o que o mestre acabou de me falar assim, botando no nosso mundo material aqui, como eles regem o vazio, sabe aqueles filmes dos astronautas que não têm gravidade? Eles não têm esse peso molecular que nós temos aqui. Então, energeticamente, ele é leve. E, basicamente, o que difere o Exu
Exu grande, que eu vou te falar. E o Exu Mirim é essa leveza, é esse vazio absoluto, que você não tem peso molecular, você não tem seu peso mental nem seu peso emocional. Então, o racional e o emocional, para Exu Mirim, é a mesma densidade, não tem peso. O peso molecular que nós temos aqui por causa da nossa gravidade. Por isso que você sente essa leveza. Pede para ele te levar no reino dele um dia, para ele te mostrar. Eu já fiz muitas essas viagens com o meu espírito. Pode ir, pode ir. Pode ir, gente. Eu te garanto. Se parar para pensar, eu gosto de falar umas polêmicas, porque a live é de vocês, então vocês que se ferram, né? Nossa. O Exu Mirim, se for parar para categorizar, ele em tese, então, está mais evoluído até que o próprio Exu. Sim. Porque você pensa, né, os Exus, eles estão da dimensão. Vamos dimensionar aqui, né, da nossa mente, aqui, da nossa dimensão. Eles ocupam as 7 dimensões. Exu Mirim, ele é fora dessas dimensões. Então, naquela cruz lá, vamos botar naquele céu de mais, que a gente separa as dimensões. Exu Mirim, né, a cruz das dimensões, o Atâmico Exu Mirim. Exu Mirim, ele está fora. Ele está fora. Aqui está o positivo, a direita, o inferior e a esquerda. Exu Mirim está fora disso aqui. Por isso que lá não existe gravidade. É o vazio absoluto. Uma vez, o meu Exu Mirim me falou que depois disso aqui é Deus e Deus. Né? O que ele botou dentro para mim. Então, assim, o que eu entendi naquela época, uma viagem bem louca, que para eu alcançar a minha deusa ou meu Deus, né? Para quem acredita, bota como se eu fosse supremo Deus, não masculino, eu fui como feminino, porque eu não gera nada, né? Nessa situação. Para eu acessar aquilo ali, eu tenho que passar por esse vazio onde ele domina. E aí, quando eu aceitei isso, eu comecei a lidar muito melhor com ele. Porque eu achava que eu era esquizofrênica. Naquela época, com 6, 7 anos, não tinha essa palavra de esquizofrenia, na minha concepção ainda. E eu falava, e mesmo eu passando por todos os processos que eu passei, eu era doente na cabeça. Eu tinha certeza que era louca. Até hoje eu falo que eu sou louca. Mas, quando eu entendi que ele colocou, ele desenhou isso para mim, na minha frente, me mostrou, eu comecei a aceitar mais ele falar 24 horas na minha cabeça. Porque na minha cabeça eu tinha um grilo falante. A historinha. Igual a historinha. O meu Exu Mirim, ele é meu grilo falante dentro da minha cabeça. Enquanto que um fala no meu ouvido direito e o outro fala no meu ouvido esquerdo, ele fala dentro. Exu Mirim, ele fala dentro da minha cabeça. É esquizofrenia total. Eu e ele, nós dois somos... Ele é meu amigo imaginário. Desde quando eu começo a ter uma consciência. Mas é legal o que você denominou, que você falou, tem gente que fala por aqui, tem gente que fala porque ele entra. Se for parar para pensar, o que as pessoas falam de que ele não respeita, determinados dogmas e limites que nós como humanos colocaram, ele não respeita mesmo. Porque não precisa respeitar. Porque senão não vai chegar, não vai ter evolução, não vai ter nada. Então ele tem que pular a cerca e tacar fogo em tudo para a gente entender. É que as pessoas levam para o lado besta para comprar o Marlboro e fumar e tomar o uísque da entidade. Mas se for parar para pensar, eles realmente não respeitam nada porque não precisam respeitar. Nesse sentido. Não se compara, né? Uma unidade com a evolução, uma unidade com a outra, mas isso ter mais evoluído, pelo entanto, Exu Mirim foi aquele que, quando as entidades começaram a ser geradas, assim que ele começou a ser gerado, ele pulou para fora e falou: eu não preciso disso, porque eu já estou pronto. Sim, porque ele já nasceu, sim, pensou, intencionou, né? Primeiro você sente a sua intenção, seu coração, depois ela vai para o seu racional para você pensar, né? Ele está lá dando tudo do seu coração, a sua intenção que vai brotar e que vai subir para a sua cabeça, ele sai da sua emoção, vai para o seu racional. E aí... Isso da intenção, a gente pode
analisar qualquer ambiente religioso, umbandístico, vem do comportamento dos Exus Mirins numa gira. Porque se eles são regidos pela intenção do local, falando de um local sagrado, se o local está em desalinho em questão, pode ser energética, em questão particular de um ou de outro, ou pelo próprio mundo, etc. e tal, a gente consegue ver numa gira de Exu Mirim se eles estão mais atiçados, se eles não estão, e tem a ver com a cabeça do médium, dos dirigentes e da assistência. Sim. Nossa, é perigoso isso. Eles não Muito escondem nada. E Turing fala também que se o médium ele se negativar muito, se ele começar a trabalhar muito no lado negativo, como ele é tão leve, tão sutil, ele é aprisionado e vai vir um outro entidade oportunista e vai se passar por ele. Então, a gente não faz trabalho fora da lei. E toda vez que você, outra vez, ele, pela intenção, você não precisa pedir para ele fazer, nem que ele não vai fazer. Nem fazer. Mas você pensou, toda vez que você pensa em fazer, usar a energia dele para fazer um trabalho negativo, ele se enfraquece. É o único jeito que tem de se enfraquecer uma entidade, um Exu Mirim, é quando você intenciona usar as energias dele para fazer o mal. E isso é muito Deixando difícil. claro para as pessoas, que eu sei que a maioria das pessoas, 99% das pessoas que vêm à live tem boas intenções, nem precisa falar isso, né? Mas se tiver alguma que tem mal, lembre que o que a Carol falou é, por exemplo, eu intencionar falar foguinho, pode elas duas, vai, acaba com elas. Eu intencionar, a pessoa de fora Isso, não não vai adianta. ter o poder de falar, eu sei o nome do Exu do Henrique agora, ele é foguinho, eu vou intencionar. O foguinho vai olhar para você e vai dar risada assim de longe, né? As pessoas vão começar a achar que é só ter o nome, igual a Igreja Católica, e vão embora. E não é assim. Não se esqueçam que foguinho é tipo nome comercial, porque qual é o nome dele? Não te interessa, como ele mesmo disse. Então, Não interessa. foguinho quer dizer foguinho, entendeu? E acho que é isso, vai dar hora da nossa live já. E aí nós nem respondemos, né? Ou fazemos também. Eu falei que eu queria para estragar lá. Direct, então, vamos correr que dá tempo. Fazer uma festa de Exu Mirim em casa? É assim que o caboclo, né? Faz mais 3 anos, tá ali, ó. Só querendo. Como nós temos que falta 3 minutos, né, para acabar a live, Acho que sim. eu vou tirar uma carta da saúde geral. A gente perguntou quais eram as principais perguntas que as pessoas queriam fazer. A muda a gente perguntou para a saúde, então a gente vai tirar uma carta geral. Tiramos, quando nós estamos numa egrégora em círculo, né, o círculo não tem começo, meio e fim, então a resposta de um encaixa para o outro, né? E assim, geralmente os tarólogos eles não respondem questão da saúde, porque a gente entende que a questão da saúde, existe uma qualificação para a pessoa se tratar, né? Eu sei que o sistema de saúde está super lotado, está complicado, está insalubre, mas a gente está com problema de saúde, a princípio procurar o médico, né? Dentro do possível. E aí depois a gente acrescenta o trabalho espiritual. Tá? Vamos tirar para a saúde. Vamos, Carol. A carta do tolo. Né? A carta do louco ela vem falar que está tudo zerado. Né? As coisas estão todas aí. A gente tem que pegar nossas coisas e cuidar da nossa vida. Né? Ele simboliza isso. Ele larga tudo e vai cuidar da vida dele. Então, essa carta aqui, na saúde, ela para de vir para casa, para de se preocupar com o outro e vai cuidar de você. E ver as coisas com um pouco mais de leveza também, né? Não ficar tão... as coisas estão assim, assim, assim. Prender um pouco disso e levar as coisas com mais leveza. O que mais o pessoal queria saber no geral? Saúde, aí acho que hoje a gente não vai dar tempo de responder tudo individual, tá? A gente está respondendo só os temas de perguntas que as pessoas queriam perguntar para a Churinha. Porque foi para a saúde, né? Foi a que eu respondi agora. E aí teve umas questões espirituais também sobre
saber qual era a sua missão de vida, o que você tem que fazer. Quando a gente faz uma consulta, a primeira coisa que a gente pega o nome completo, a data de nascimento, a gente faz a numerologia kármica do cliente, e ali a gente calcula a missão dela, né, e o que ela precisa focar, e a gente dá uma série de ferramentas para a pessoa focar e cumprir a missão de vida dela. A Natália perguntou também, Nath, você já fiz isso para você, a primeira consulta. Eu até te fotografo depois e te mando no final da consulta, às vezes até antes. Dá uma olhada lá se você apagou isso. Se você não apagou, eu tenho a sua ficha ali, a gente olha depois. Vamos tirar uma carta aqui para a espiritualidade em geral. A carta da travessia. Uhum. Né? Vamos. Vai falar? Pode falar. Vamos desprender dessa domesticação que nós recebemos e vamos nos abrir para estudar, para buscar, para interiorizar e se libertar dessas amarras, dessas correntes que nos prendem a uma espiritualidade que hoje em dia já não, talvez não seja, traga tanto benefício e tanto seu religar com a sua espiritualidade e com você mesmo. O Henrique falou disso também, da espiritualidade numa caixinha, Umbanda numa caixinha. A espiritualidade é uma coisa tão grande para a gente querer botar ela em cubinhos, separar, e tá na hora disso, todo mundo tem, por que você precisa saber qual é o nome? Vamos aceitar, vamos receber mais, passar por isso, desprender um pouco desse do que eu quero, e desprender um pouco do nosso ego na parte religiosa, principalmente, o ego ele é essencial, não tem como a gente se desprender dele totalmente, mas desse ego perante as entidades e aceitar um pouco mais, e se preparar para receber isso, né? E não querer que as coisas sejam entregues para a gente. Dá tempo de eu falar uma coisinha bem rapidinha sobre isso? Eu recebi um esporro nos últimos dias por um guia meu, justamente por causa disso. Que ele falou, para de querer achar que eu vou dar as respostas, que eu vou dar que eu vou aprovar, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Ou seja, gente, se a gente já está aqui, eu postei isso hoje. Eles já aprovaram. Então, é só a gente seguir o caminho minimamente decente. E, ó, ele concorda. É só a gente seguir o caminho minimamente decente e acreditar em nós mesmos, porque a espiritualidade começa na gente. Não adianta a gente também querer tudo que vem a nós, se a gente não acredita na gente. Em primeiro lugar de tudo, a gente precisa acreditar na gente, porque eles já acreditam. E estão dando esse voto de confiança pra gente. A gente precisa ter fé em nós para o mundo começar a girar. Senão, não acontece nada. E parar de querer provar as coisas, de querer julgar, de querer... Faz e a espiritualidade não vai ter sentido muitas vezes, você não vai falar para fazer X coisa em tal lugar, você vai falar que loucura. Vai lá, se você acredita, e faz com consciência, com respeito a todo mundo, e depois é só colher os frutos. Eu mutei aqui porque os cachorros estavam latindo muito. Mercado Livre. Então, gente, a parte profissional e financeira, né? Os projetos futuros, essa é a minha carta preferida do Tarot White, né? Ela traz, né, todas as benesses, né? Olha, que mulher tem um faltão, né? E ela é uma carta bem próspera, bem auspiciosa. Para ver todos os ouros ali. Tanto para a parte profissional quanto para a parte financeira, né? E para projetos novos. Vai lá, acredita no que você tem que fazer e vai lá e faz. Inclusive hoje, hoje nós vamos ter a última superlua do ano. É o primeiro dia da lua cheia. Então, hoje é um dia para vocês fazerem suas conexões com a lua, né? Com a grande mãe da noite. Tudo que vocês querem que seja gerado na sua vida. Prosperidade, saúde, paz mental, amor próprio, luz na nossa caminhada, equilíbrio das nossas escolhas, harmonia em todos os sentidos da vida. Hoje, à noite, a partir agora às 18 horas, na hora do crepúsculo, é o momento ideal para vocês olharem a lua. Espero que vocês consigam. Se vocês conseguirem, mandem foto para mim, porque isso é moda do lado, não sei se todo mundo onde está. Mandem foto da lua para mim, eu pedi foto da lua.
Hoje é a super lua e é a lua dos desejos, é a lua de geração, é a lua de conexão com toda a prosperidade. Então é o momento da gente, de nós nos conectarmos, né, com toda a prosperidade que está aí retida em todos os quadrantes do universo e que é de nosso merecimento pela vir até nós. Acho que era isso, né? Era isso. Gente, A live vai encerrar a qualquer momento. quero agradecer. Semana que vem eu vou abrir as caixinhas, né? Vocês podem já mandando no direct as perguntas que vocês querem pro próximo ciclo. Aí eu vou fazer merchan, que toda semana a gente reclama que a gente não faz. Gente, a Boutique do Feiticeiro é uma loja também, tá? A gente tem nossos produtos, vocês podem ver aí. A gente tem os banhos, tem os pós. A gente faz live toda quinta-feira. E a gente também atende, tá? A gente também dá curso, se você quiser uma consulta completa com o Tarô. A gente também faz, é só chamar a gente na DM que a gente pode marcar E é horário. muito boa, viu, gente? Obrigada. Gente, Eu não tiro com qualquer pessoa, a Silvana também não deixa, e ela deixou e foi muito bom. É muito bom, vale a pena, viu? comente nessa live, salve a live, dá uma curtida depois que a gente postar, a gente tá querendo dar uma impulsionada no Instagram. A gente agradece muito que vocês estão sempre aqui, se vocês puderem ir lá dar uma curtida, dar uma comentada na live. A gente agradece muito e ajuda demais, demais, demais. Gente, muita paz, muita prosperidade, muita luz, que os espíritos de luz que estiveram aqui, que Exu Mirim descomplique a nossa vida, que as nossas intenções estejam direcionadas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Uma semana de muita harmonia para todos vocês, de muita prosperidade e de muitas alegrias. E de cura, principalmente, que é o meu Exu Mirim, ele é o Exu da cura, né? O Exu Mirim, e trabalha muito na linhagem da cura. Então, muita cura para vocês. E não se esqueça, está complicado, chama Exu Mirim. E mais uma vez, sem Exu Mirim, nem fazer nada é possível. Que Exu Mirim continue iluminando e guardando o caminho de vocês. Espero que essa live tenha ajudado a desmistificar um pouco essa entidade tão maravilhosa, que faz um trabalho tão lindo, que a gente ama demais, cultua com muito amor e carinho aqui dentro da nossa casa. E que vocês possam se conectar com ele. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar na DM aí que a gente continua nosso bate-papo. E Henrique, obrigada por ter vindo. Sabe que Obrigado, também. Sempre. Obrigado também. Obrigada, mas melhoras ainda. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Beijo, gente. Uma semana iluminada para vocês. Boa super lua para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.